Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre sinopse. Objetivos: ler e interpretar sinopses, reconhecer a temática dos textos, debatendo os temas com os colegas, inferir informações implícitas no texto. A pergunta é: você já assistiu ao filme O Alto da Compadecida? Ele é inspirado em um texto teatral. E se você não viu o filme, você já leu alguma sinopse sobre ele? Sobre o que você acha que trata? O que é esse alto, né? Então vamos conhecer a sinopse. Sinopse é uma espécie o quê? De resumo, né? É uma síntese de uma obra literária, científica, um evento. E o que mais, prof? Ela é também chamada de sumário, pois é também uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. Aqui nós temos um exemplo, então, do Alto da Compadecida. Acompanhe a leitura. Então, no www.adorocinema.com filmes, né? Sempre checando a referência no nosso eterno combate às fake news, nós temos a sinopse do Alto da Compadecida. Observe os dados. 10 de setembro de 2000, né? Comédia e aventura. Direção: Guel Arraes. Elenco: Matheus Nastergalli, Celton Mello, Denise Fraga. Nacionalidade: Brasil. As aventuras de João Grilo, Matheus Nastergalli, e Chicó, Celton Mello. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios, enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição de Nossa Senhora, Fernanda Montenegro. Aqui, no Adoro Cinema, nós temos a outra sinopse, referente a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, inspirado no romance de mesmo nome, né? E que diz o quê? A direção é de André Klotzel, no elenco: Reginaldo Faria, Petrônio Gontigo, Sônia Braga. Nacionalidade: Portugal, Brasil. E, após ter morrido em 1869, Brás Cubas, representado por Reginaldo Faria, decide narrar sua história e revisitar os fatos mais importantes de sua vida, para se distrair na eternidade. Relembra de amigos como Quincas Borba, interpretado então por Marcos Caruso, de sua displicente formação acadêmica, de seus amores e ainda do privilégio de nunca ter que trabalhar em sua vida. Com isso, nós chegamos à atividade 1 e eu tenho 5 questõezinhas para propor para vocês. Vamos ver? Primeiro, de que falam as sinopses? Qual o tema ou assunto de cada sinopse? 3. Qual a finalidade das sinopses? 4. Onde podemos encontrar esse tipo de sinopse? E 5. A quem se destinam tais sinopses? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei, claro que voltei, gabaritar contigo, atividade 1. De que falam as sinopses? Sobre filmes de adaptações literárias, olha. Eu tenho a primeira do Alto da Compadecida e a segunda do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na questão 2, qual o tema ou assunto de cada sinopse? Resumidamente, eu sei que é o resumo da história retratada. Poderia detalhar mais? Poderia ter dito o que está aqui, ó. Que são as aventuras de João Grilo e Chicó, lutando pelo pão de cada dia lá em Taperoá. Posso falar aqui que é a história de Brás Cubas surgindo, né, para recontar os fatos marcantes da sua vida. Posso falar isso. Na 3, a finalidade. Finalidade da sinopse é o quê? Fazer com que o leitor conheça um pouco sobre a obra. Onde podemos encontrar esse tipo de sinopse? Para além do Adoro Cinema, né? Nós percebemos que em sites como Adoro Cinema, em jornais e revistas especializados, né? Então, eu posso perceber ali. E o que mais? A quem se destinam tais sinopses? Ao público, né? Interessado em cinema, as pessoas que têm curiosidade de conhecer mais sobre aquele título para poder escolher o que vai assistir. Basicamente é isso. Características do texto, vamos lá? Então, é a descrição sintética da ideia de um filme, uma série ou um livro. Então, ele deve deixar claro que será abordado no produto cultural, quem são as personagens, onde se passa, pode trazer sucintamente, quer dizer, de leve, resumidinho, o que se passa, por que é importante contar aquela história. Não precisa dar detalhes como o filme será feito, nem trazer detalhes do que se quer contar. Então, pegando o nosso último exemplo aqui do Memórias Póstumas, ó, ele dá os detalhes, a direção, o elenco, né? Que o Reginaldo Faria interpreta Brás Cubas, tá? Que o Marcos Caruso interpreta o Quincas Borba. Fala, então, sinteticamente que após ele ter morrido, ele decide narrar a história, revisitar os fatos importantes. Então, você já tem uma noção do que está sendo retratado aqui. Outra sinopse. Santiago, a revelação cinematográfica de um making-of. Olha que interessante, né? Making-of. Você sabe o que é um making-of? Claro que você já viu alguns, né? Então, vamos conhecer este aqui. Em 1992, o diretor João Moreira Salles planejou o documentário Santiago, baseado na vida do mordomo da casa de sua família. Devido à sua incapacidade em editar as cenas filmadas, o longa-metragem nunca foi concluído. Em 2005, o diretor voltou a trabalhar sobre as cenas gravadas, encontrando outro foco no material rodado. Com isto, chegamos à atividade 2. E o que eu quero saber? Justamente que você discuta com um colega o significado de making of. Então, o que significa? O que imaginam que seja de acordo com o texto making of? E mais, na letra B, segundo a sinopse, qual é o tema central do documentário Santiago? Olha, a revelação cinematográfica de um making of. Checando as referências, você encontra nessa página, os intelectuais WordPress. Tá ali, ó, capinha. Faz aí, eu te aguardo aqui rapidinho.
Voltei, gabaritar contigo atividade 2. Então, o que significa making off? Corresponde a um vídeo de demonstração do que ocorre nos bastidores de um filme ou de uma filmagem. Muita gente faz making off de festa, de casamento, né? Aqueles preparativos todos. Tem gente que faz making off de filme, de peça, do que quiser. Mas sempre tem que ter esse foco, né? O que ocorre nos bastidores. E as pessoas têm muita curiosidade em conhecer making off. Na letra B, qual é o tema do documentário? Então, o tema é a vida do mordomo, né? Da casa, da família. Então, tá bem colocado aqui, ó. Família do diretor João Moreira Salles, tá? Então, a revelação cinematográfica de um making off. Então, esse que é o tema. Com isto, chegamos à atividade 3, claro que chegamos. Olha só. Na sua opinião, quais informações são importantes em uma sinopse de filme? O que você acha? Faz aí, eu tô aqui, te aguardo rapidinho. Voltamos. Quais informações são importantes em uma sinopse de filme? Então, eu observo aqui, por exemplo, ó, numa sinopse do Alto da Compadecida, o que eu estou dizendo? Ó? As aventuras de João Grilo, Chicó, ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios, enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora. Na do Memórias Postas, eu digo, após ter morrido, o Brás Cubas volta, narra sua história, revisita os fatos mais importantes da sua vida para se distrair na eternidade. Relembra de amigos como Quincas Borba, da displicente formação acadêmica, dos amores e do privilégio de nunca ter precisado trabalhar na vida. Então, são diferentes sinopses. E o que eu percebo, então, que é importante ter numa sinopse? Onde se passa a história, quais são os protagonistas, o conflito existente e qual o gênero do filme, se é terror, comédia, aventura.
Então veja, no nosso exemplo aqui, eu tenho a sinopse. Sobre quem? O mordomo, né? Tô falando, nesse aqui também eu falo, ó, certinho. Quem é? O Brás Cubas, tá? Nesse aqui, João Grilo e Chicó. Então vou falando e vou elencando os dados importantes. Então é importante você frisar bem que onde se passa a história, protagonista, né, os personagens principais, o conflito é o quê? O problema ali documentado, e qual é o gênero, né? Se é terror, aventura, então isso é o importante ter na sinopse. Sintetizando, o que a gente pode perceber? Que na sinopse reside o maior poder de impactar e gerar o quê? Interesse no leitor. Então, para escrever bem, o que você tem que fazer? Escolha as palavras adequadas considerando o quê? O público-alvo e o tamanho final do texto. Vai ser longo o texto? Não, ele tem que ser sintetizado. Dessa maneira você vai fazer uma boa abertura, vai escrever a sinopse sempre em que pessoa? Na terceira pessoa, deve ser bem objetivo, deixe claro quem são os personagens principais, trate sobre o desdobramento da trama. Então, começou falando do Brás Cubas, contando do quê? Das suas aventuras amorosas, de nunca ter trabalhado, da sua amizade, não é mesmo? Se você quiser consultar uma página sobre isso, você pode consultar aqui o blog Autografia, tá ok? Com isso, chegamos à atividade Mão na Massa. E o que eu tenho para propor para vocês? Uma sinopse, uma resenha pode ter spoiler? Você acha? Discuta com os colegas sobre esse tema e vai fazer o quê? Vai argumentar sobre os prós e os contras, né, da questão. Sintetizar a conclusão do grupo em um parágrafo. Então, vou dar um tempinho para você fazer aí a tua discussão com os colegas, né? Pode dividir, grupo A fala os prós, grupo B fala os contras, né? Que eu já volto. Voltei. A questão é se uma resenha pode ou não ter spoiler. Veja, tomando por base as sinopses apresentadas em aula, o que nós percebemos? No Memórias Póstumas de Brás Cubas, vamos reler.
Veja se você identifica algum spoiler. Após ter morrido em 1869, Brás Cubas, Reginaldo Faria, decide narrar sua história e revisitar os fatos mais importantes de sua vida, para se distrair na eternidade. Relembra de amigos como Quincas Borba, que é o Marcos Caruso, de sua displicente formação acadêmica, de seus amores e ainda do privilégio de nunca ter precisado trabalhar em vida. Você acha que aqui tem spoiler? O que é o spoiler? É contar o final. Contou como acabou? Não. Na anterior, que é sobre o Alto da Compadecida, vamos retomar aqui o texto. As aventuras de João Grilo, Mateus Nastergalli, e Chicó, Celton Mello. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios, enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição de Nossa Senhora, Fernanda Montenegro. Tem spoiler? Disse como termina? Se eles foram salvos ou não? Se eles voltaram ou não? Não, não diz. Então perceba que é muito importante o quê? Você notar que as características da sinopse são uma descrição. De que maneira? De uma ideia do filme, de uma série, deixando claro o que será abordado no produto cultural. E não dando o quê? O spoiler do final. Com isso eu tenho que me concentrar em dizer quem são os personagens, onde se passa a história, por que é importante contar aquela história. Não preciso dar mínimos detalhes, mas é importante sim contextualizar isso. Combinado? Então o que eu percebo aqui? Para além da abertura, para além do texto em terceira pessoa, da objetividade, dos protagonistas, eu não posso dar o spoiler, mas sim tratar sobre o desdobramento da trama. O que aprendemos? Lemos e interpretamos sinopses, analisamos a estrutura de sinopse de filme, documentário e série, analisamos o significado das palavras dentro do texto e inferimos informações implícitas no texto. Neste vídeo falamos sobre sinopse. Espero que vocês tenham gostado e até breve!